Graça e paz, amados, graça e paz, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa campanha Clamor pela Cidade. Sejam todos bem-vindos. Estamos nesses dias sendo bombardeados por perguntas que o Senhor tem ministrado ao nosso coração e tem trazido para nós nesse tempo de campanha de oração, nesse tempo de busca. E estamos caminhando, né, no livro de Neemias, e nós estamos dentro de um período no capítulo de Neemias, onde durante 52 dias o muro foi reconstruído. E nós estamos nessa campanha em 52 dias, hoje já, me parece que hoje é o 38º dia, para a glória de Deus. E eu tenho aqui recebido informações aqui de pessoas que têm participado conosco, que não são aqui de São Miguel do Guaporé, para a glória de Deus, de outras cidades, de outros estados, não é? Agora há pouco eu vi aqui entrando na nossa live a nossa irmã Jéssica, lá de Conselheiro Pena, em Minas Gerais. Que Deus abençoe Conselheiro Pena, que Deus reconstrua, que Deus restaure os muros espirituais da sua cidade, minha irmã. Temos visto aqui pessoas que estão frequentemente nos abençoando aqui com a sua presença, como a irmã Darlete, por exemplo, né? Que as nossas cidades sejam ministradas pelo Senhor, sejam trabalhadas pelo Senhor. Mas nós estamos no período aqui, no trecho aqui de Neemias, num momento muito interessante, muito, por que não dizer, delicado, quando em meio à jornada da obra do muro, algo começa a acontecer no interior, começa a acontecer no interior da igreja. Alguns problemas internos começam a surgir e tem a ver com o convívio entre os irmãos, tem a ver com paixão ou não, tem a ver com estar justo ou não, tem a ver com andar a segunda milha, tem a ver com tudo isso. Ontem nós lemos aqui sobre quando Neemias, na reunião que ele convocou as pessoas para conversarem sobre o assunto que estava acontecendo internamente, ele fala de deixar o ganho, de abrir mão do ganho, dos juros contra outros irmãos. O que Neemias está olhando aqui não é se é muito, se é pouco, se a coisa realmente é tão grave, mas ele está percebendo que há uma murmuração e que essa murmuração precisa acabar. E para que isso aconteça, é preciso que aprendamos a abrir mão de algumas coisas. O texto que nós vamos ler hoje, eu vejo como um passo que vai além do abrir mão de alguma coisa. Abrir mão de alguma coisa tem a ver, aqui nesse caso, como, por exemplo, parar de cobrar juro, como, por exemplo, deixar o ganho, abrir mão daquilo que estavam ganhando. O texto que vamos ler hoje é como se fosse um passo além disso. Na verdade, é um passo além disso. O texto que eu quero ler com você são os versículos 11 e 12 do capítulo 5 de Neemias, que diz assim: restitui-lhes hoje, peço-vos, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas,
como também a 100ª parte do dinheiro do trigo, do mosto, que é o vinho novo, e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lhes-emos, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei o sacerdote e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Então eu quero aqui colocar esse texto diante de nós como algo que está além do deixar de ganhar, além do parar o que estava fazendo. Por quê? Porque agora eles olham para os seus tesouros, olham para tudo aquilo que adquiriram com essa estratégia financeira, e eles agora trabalham a ideia de restituir, aliás, tirar do que ganharam, não apenas deixar de ganhar daqui para frente, mas pegar de tudo aquilo que ganharam exacerbadamente e devolver, restituir. Parece quase que loucura isso, porque na verdade, durante todo o tempo, o que nós conseguimos com esses empréstimos não foi injusto, era algo legal, nós emprestamos e tal. Mas a verdade é que há um passo aqui de amor, de compaixão, de fé, de obediência, e tudo isso para que a obra não parasse, tudo isso para que o muro realmente fosse reconstruído. Porque não, nesse momento parece que o que eles entendem é que não adiantaria simplesmente parar de cobrar, porque o povo já estava vivendo uma escassez, vivendo necessidades horríveis. Então aquilo que eles haviam já ganhado era o momento de restituir. E tudo isso para que a obra não terminasse, não parasse, na verdade. Na verdade é para que a obra terminasse. E não para que a obra não parasse. E sim para que a obra não parasse. Então, na verdade, o que me faz pensar aqui é que esse aqui é um passo muito importante, ou eu diria um passo bem radical nessa vida radical que é servir a Deus, que é a restituição. Quando eu olho para esse texto, talvez você se lembre da mesma pessoa que eu estou lembrando agora. Eu me lembro de Zaqueu. Zaqueu está em Lucas capítulo 19, não é isso? Deixa eu ler aqui. Zaqueu, ele teve um encontro com Jesus. Zaqueu, ele foi visto por Jesus. Zaqueu queria muito conhecer Jesus, ver Jesus, e Jesus já conhecia ele, já tinha visto ele e chamou ele ali daquela figueira. A gente sabe disso. Mas a coisa tremenda que aconteceu é que enquanto estavam ali na casa de Zaqueu, Zaqueu se levanta e faz algo que parece extremamente inusitado, mas que na verdade refletia a sua
real conversão. Restituir vai além do abrir mão de algumas coisas. Restituir agora é mexer no que você já ganhou de forma exacerbada e talvez de forma injusta e pegar e devolver. Coisas que você tirou do outro. Às vezes não é dinheiro, mas talvez dignidade, talvez ânimo, talvez desejo de continuar servindo a Deus. Muitas coisas com as nossas atitudes nós tiramos do outro. Quantas vezes por uma questão de pressa, por uma questão de egoísmo, o fato simples de ver que o outro vai estacionar num lugar e eu ver que não tem outras vagas e eu correr e estacionar ali. E o outro tem que se virar. Já que eu ia me virar, então que o outro se vire. Eu tirei dele aquilo que ele ia conseguir. Parece coisa simples, mas tem coisas que nós precisamos aprender a restituir aquilo que tiramos do outro. E aqui, no verso 8 de Lucas 19, vai dizer assim: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Isso aqui é doação. E aí ele fala assim: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicadamente. E Zaqueu, ele teve uma atitude de restituir além do que ele pegou. Não era nem isso que Neemias estava exigindo aqui, estava pedindo aqui, mas era para restituir aquilo que eles tinham tirado do outro. Então há algumas atitudes que parecem radicais, que parecem difíceis, que parecem até idiotice, porque ninguém faz isso. Quantas vezes nós queremos, não queremos fazer algo porque ninguém faz. A gente fala assim: eu não vou fazer, ninguém faz isso. Isso é idiotice. Porém, para que o muro continue a sua construção, para que a obra termine, para que a obra continue, para que a obra seja feita, às vezes é preciso tomarmos algumas atitudes que não são comuns, até mesmo na nossa cultura. E o que Neemias está dizendo é se aquele povo estava disposto a dar um passo além do abrir mão de algumas coisas. E o que percebemos ali é que o povo disse: estamos com você, vamos restituir casas, terras, plantações, colheitas como o trigo, o vinho novo, o azeite. Ou seja, a partir dali, não haveria mais necessitado entre eles. É um outro fato de que são aspectos de uma verdadeira conversão. Se nós formos olhar para Atos dos Apóstolos da igreja estabelecida, a Bíblia diz que um detalhe da igreja, daquela igreja crescente, é que não havia necessitado entre eles, porque eles se ajuntavam para suprir as necessidades daqueles que tinham necessidade. Então, que eu e você possamos aprender que há coisas que estão além do abrir mão,
que estão além de perdoar, além de pedir perdão. São atitudes que parecem radicais, que parecem até... a palavra talvez até parece idiota, à vista de uma ideologia do mundo, mas que a igreja precisa aprender a tomar tais atitudes para que a obra continue sendo feita, para que o muro continue sendo reconstruído. Então que eu e você possamos ter atitudes ou ter coragem de cumprir ou de realizar coisas que Deus está colocando no nosso coração a fazer, independente do que pensam ou do que deixam de pensar. Estaria eu disposto a fazer restituição em prol do bom andamento da obra e da concretização da obra? Pense nisso nessa manhã. Pense nisso. Eu quero aqui agradecer a todos que têm participado da live, a todos que têm se disposto, se colocado disponível para levantar num horário como esse e orar a Deus em busca da bênção para a sua cidade, da reconstrução dos muros espirituais das nossas cidades. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, nós compreendemos que falhamos tanto, que exigimos tanto, que tomamos muitas vezes o que não devíamos tomar. Mas nós aprendemos ontem, ó Deus, que nós podemos tomar a decisão de abrir mão de ganhos desnecessários, sejam eles em qualquer área da vida. Aprendemos também hoje, ó Deus, que podemos ir além do abrir mão e podemos fazer restituições. Deus, se porventura há algo em nós, há algo no nosso meio, há algo no meio da sua igreja que nós, porventura, tenhamos tirado do outro, seja na área financeira, na área emocional, na área espiritual, na área profissional, na área social, não sei, Pai. Mas seja na área que for, se porventura temos tirado algo de alguém, talvez tirado a alegria de alguém, talvez tirado o ânimo de alguém, talvez tirado de alguém a vontade de caminhar juntos, talvez tirado de alguém a condição de caminhar juntos, que o Senhor nos permita de alguma maneira restituir, que nós sejamos, ó Deus, restituidores, que nós possamos ser reparadores de brechas, que nós possamos, ó Deus, eliminar toda e qualquer brecha, porque esta que nós estamos estudando nesses dias foram brechas abertas não no muro da cidade, mas, ó Deus, na comunhão dos teus filhos. Então, qualquer brecha na comunhão dos teus filhos, que esteja, ó Deus, aberta, porque eu não restituí o que deveria restituir. Então, que eu possa lembrar disso, que eu possa, ó Deus, tomar essa atitude, que eu possa, ó Deus, aprender a discernir, aprender a ouvir o Senhor e discernir que eu preciso restituir algo, que tem algo a restituir. E que, ó Deus, nesse dia ou nesse tempo, a cidade seja abençoada. Sabemos, ó Deus, que a cura da nossa cidade depende de atitude do seu povo, como se humilhar e orar e buscar a sua face e se converter dos nossos maus caminhos, nos convertermos dos nossos maus caminhos. Diz a tua palavra, o Senhor então ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Que assim seja, para a glória do nome do Senhor. Nós oramos e entregamos mais uma vez a nossa cidade nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém.